Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que, de acordo com a pessoa que postou no Reddit, é 100% real. Todas as informações acerca de fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês já deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem esse vídeo para alguém que possa gostar desse tipo de história. Se você ativar o sininho, todas as vezes que saírem histórias novas, você será avisado e vai poder acompanhar em primeira mão. Bem, mas sem mais delongas, vamos lá? A promessa. Olá a todos, me chamo Vera e vivo um problema que me causa muito sofrimento. E por mais que eu tenha tentado de todas as formas resolver esse problema, infelizmente eu não consegui e, sinceramente, não sei mais o que fazer. Tudo começou na festa de aniversário de uma amiga minha, onde conheci uma pessoa muito especial, o Walter. Um rapaz muito simpático, descontraído, bonito e que acabou puxando conversa comigo. Naquela noite ficamos conversando por horas. Ele me contou sobre o seu trabalho como gerente de uma loja de calçados e eu me vi falando com ele sobre detalhes da minha vida pessoal, meus gostos, minha família e até meus bichinhos de estimação. Walter me disse que era solteiro, que não namorava e, depois de conversarmos bastante, acabamos trocando o telefone e começamos a nos falar com frequência. O tempo foi passando e, depois de ter perdido as esperanças de que Walter entraria em contato, um dia ele me ligou e me convidou para almoçar com ele no shopping onde ele trabalhava, no shopping onde ficava a loja da qual ele era gerente, e eu acabei aceitando. Para ser bem honesta, eu já estava com uma quedinha por Walter, sabe? Já estava meio interessada nele, pois era um tipo de homem que consegue encantar qualquer mulher com sua simpatia, com sua beleza. Pois bem, no meio do almoço, eu comecei a reparar que o Walter estava olhando muito para mim e acabei ficando até um pouco sem graça. Mas foi em um determinado momento que eu me distraí e olhei algumas pessoas passando ao lado de nossa mesa que Walter me surpreendeu, dizendo: "Que foi? A minha conversa não está te agradando? Ou passou alguém mais interessante que eu?" Eu até me assustei com aquela observação dele, mas em seguida, em um tom de brincadeira, sorrindo bastante, ele me disse: "Desculpa, Vera, é que eu não estou acostumada a ter a companhia assim de uma mulher tão bonita, uma mulher tão encantadora", e acabei ficando com ciúmes. Ele e eu acabamos rindo muito daquela situação e o nosso almoço chegou ao fim, nos despedimos e combinamos de nos falar no dia seguinte. Porém, no mesmo dia, Walter acabou me ligando e disse que havia gostado muito de almoçar comigo e me convidou inclusive para um jantar. Eu fiz um pouco de charminho, sabe? Me fiz um pouco de difícil, mas acabei aceitando, pois eu estava realmente interessada nele. Walter me apanhou em minha casa, me levou em um restaurante muito bonito e ali acabamos nos beijando pela primeira vez, também nos declarando um para o outro. Acabamos tendo uma noite maravilhosa. A paixão falou mais alto e naquela mesma noite acabamos nos integrando um para o outro. Por isso, eu disse que foi uma noite maravilhosa. Foi uma noite de muito amor, de muita entrega, de muita felicidade. A partir daí, o nosso namoro começou e começaram também os meus problemas com o Walter. Apesar de ser uma pessoa muito carinhosa, dócil, gentil, Walter, como eu estava imaginando, era ciumento, extremamente ciumento. Era só eu dar uma olhada para o lado que ele se irritava e queria saber para quem eu estava olhando. Ele não gostava que eu usasse roupas curtas, ele não gostava, na verdade, nem que eu colocasse uma bermuda. Para que não brigássemos, eu atendia aos caprichos dele. Apesar disso, o nosso relacionamento estava indo bem e depois de 2 anos de namoro, Walter começou a planejar a
compra de uma casa para que pudéssemos nos casar. E foi justamente nessa época que tudo deu uma guinada. Walter estava um dia trabalhando e acabou passando mal, desmaiando. Levado ao hospital, exames foram feitos e infelizmente descobriram que Walter tinha um tumor no cérebro. Essa notícia mudou completamente nossas vidas. Walter se abalou demais com isso. Se abalou tanto, tanto, tanto que acabou se entregando à doença. Mas todos os dias ele falava para mim: eu sei que eu não tenho muito tempo de vida. Eu sei que logo eu estarei morto. Mas você vai me prometer que nunca mais vai ter outro homem em sua vida. Você precisa jurar para mim que sempre será minha e de mais ninguém. Jura para mim, Vera? Você jura? Não posso partir imaginando que você será de outro. E eu não posso partir imaginando que você possa ter outra pessoa em sua vida. Eu não gostava quando ele falava desse jeito comigo. Por muitas vezes, acabamos brigando. Eu não queria que ele ficasse falando o tempo todo que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. É que eu disse a ele: você está chamando a morte. Não fala assim. Mas depois dele insistir tantas vezes, sabe? Eu acabei dizendo o que ele tanto queria ouvir. Tá bom, Walter, tá bom, eu prometo, eu prometo. Eu prometo que nunca serei de outra pessoa. Eu prometo que nunca serei de mais ninguém. Eu sou somente sua. Tá bom assim? Tá bom? Te satisfaz eu falar isso? Te satisfaz? Você fica mais calmo? Você descansa pelo menos? E a partir daí eu comecei a dizer sempre isso para ele. Parecia então que ele se aliviava de tudo. Parecia então que ele se acalmava. E por um instante dava a impressão que nem estava doente. Mas na verdade ele estava fazendo quimioterapia e também radioterapia. O tumor, porém, não diminuía. Seu estado estava cada vez mais se agravando. Walter acabou deixando o emprego de gerente daquela loja. Não havia mais condições de trabalho e eu sempre ao lado dele, tentando dar forças para que ele continuasse o tratamento, acreditando na vida, sabe? Acreditando que ele poderia superar, que ele poderia vencer. Mas ele tinha que continuar sua vida otimista, confiante. Mas infelizmente o tratamento não estava dando os resultados esperados e os médicos disseram, num dado momento, que nada mais poderia ser feito e que uma cirurgia naquele estado em que ele se encontrava estava fora de cogitação. Agora, todas as noites eu ia para a casa de Walter ficar com ele, pois ele sem mim se sentia muito sozinho, se sentia até mesmo abandonado. Walter sabia muito bem o que estava acontecendo, que sua morte era iminente, que não havia muito mais o que se fazer. Mais uma vez, em tom mais sério, como quase de despedida, ele olhou bem para mim e disse: olha, meu amor, eu sei que estou no fim e sei que depois que eu morrer, muitos homens vão dar em cima de você, vão se aproximar de você, mas não se esqueça, você me prometeu que nunca mais vai ser de ninguém, mas por garantia, eu procurei uma pessoa que fez um trabalho para que nenhum homem, nenhum, consiga ter você, consiga nada com você. O Walter era realmente ciumento, mas nunca foi agressivo, nunca relou um dedo em mim. No entanto, isso que agora ele estava falando era demais. Não que eu tivesse interesse em ter outra pessoa depois dele, mas ter procurado alguém que teria feito um trabalho para impedir que outra pessoa se aproximasse ou tivesse alguma coisa comigo, isso já era demais. Isso já era além dos limites. Quando ele me disse isso naquela noite, eu mais uma vez falei para ele parar de besteira e que não brincasse com essas coisas, pois ele sabia muito bem que eu tinha medo de feitiço. Acabamos deixando o assunto para lá. Assistimos a um filme na sala e pegamos no sono. Foi por volta de 3 horas da manhã, daquele dia 15 de maio. Eu acordei e chamei Walter para irmos para o quarto. Foi quando ali do meu lado, eu, entretida, assistindo o filme, pensando que ele também estivesse assistindo o filme, na verdade, ele estava morto. Enquanto assistíamos o filme, ele simplesmente não esboçou nenhum tipo de reação. Ele dormiu, ou na verdade, ele morreu, ele partiu.
Quando fui chamá-la é que descobri que já estava sem vida. Imaginei o meu desespero, como eu fiquei totalmente perdida. Liguei para a família, liguei para o SAMU, sabe? Liguei para os bombeiros. Fiquei assim, que nem barata tonta. Ele estava morto ali do meu lado, os olhos dele estavam abertos. Infelizmente, a doença acabou com a vida de Walter e destruiu também qualquer sonho que eu tivesse de um casamento, de ser sua esposa e dele ser meu marido. O tempo passou. Apesar de ter ficado tão triste com a morte de Walter, eu precisava continuar minha vida. Afinal, eu era jovem ainda. Porém, sempre me lembrava das coisas que ele falava, das promessas que ele exigia que eu fizesse de nunca me envolver e de nunca permitir que um outro homem estivesse ao meu lado, além de ter feito aquele tal trabalho. Isso tudo foi me trazendo problemas, pois mesmo depois de 5 anos de sua morte, eu nunca mais consegui me interessar por ninguém. E as pessoas diziam: "Você é muito jovem, poxa, você vai agora ficar de luto a vida inteira. Ele era seu namorado, seu noivo, e você agora morreu para a vida. Ele morreu e você também morreu." Minha mãe acabou me convencendo que eu procurasse um psicólogo e dizia que eu não poderia ficar daquele jeito em que eu estava, e com toda a razão. Depois dela muito insistir, eu fui atrás de um psicólogo e comecei a fazer um tratamento. Esse meu tratamento de 1 ano e meio realmente me fez bem. Eu já estava começando a me interessar por outros rapazes. Tinha apenas 28 anos, era bonita, cheia de vida, e foi nessa época que conheci Cristiano. Cristiano, com a mesma idade que a minha, rapaz também bonito, saudável. E depois de 4 meses de nós estarmos juntos, acabamos indo para um motel. Ali, eu teria a minha primeira noite depois de 6 anos do falecimento de Walter. Depois de 6 anos e meio, eu teria a minha primeira vez com alguém. Por um momento em que estávamos lá no motel, chegamos naquele quarto bonito, eu até pensei em voltar. Pensei nas promessas que eu havia feito a ele e no que ele havia falado para mim, mas acabei esquecendo tudo e resolvi aproveitar aquela noite, ser feliz aquela noite. 6 anos e meio, eu estava agora com alguém. Eu queria mais era aproveitar, eu queria mais era ser feliz. Cristiano pediu uma garrafa de vinho, colocou uma música suave, uma música romântica. Deixou o quarto com pouca iluminação. E tudo começou a acontecer. Começamos, inclusive, a dançar um pouco. Quando ele começou a desabotoar a minha blusa, eu imediatamente comecei a desabotoar sua camisa. Foi então que ficamos só com nossas roupas íntimas. Tudo estava prestes a acontecer. Tudo estava por um momento, por um instante. E foi nessa hora que eu olhei para o espelho no teto. Sabe aquele espelho sobre a cama? Aquele espelho real, redondo? Eu olhei para o espelho e vi que havia mais alguém naquela cama além de mim e Cristiano. No reflexo daquele espelho eu vi, enxerguei Walter. Isso mesmo, Walter. Deitado ali do meu lado, com os braços cruzados, uma cara muito feia, olhando para mim, enquanto Cristiano fazia todas as carícias que um homem faz em uma mulher. E de repente parei, fiquei paralisada. Eu tentei disfarçar, não deixei Cristiano perceber nada. Por um momento eu achei que estava, sabe, impressionada. Era uma coisa da minha mente. Eu estava tendo minha primeira noite de amor depois de 6 anos e meio e resolvi então não dar bola para aquilo. Deve ser visão, deve ser impressão. Foi quando Cristiano disse que não conseguia mais. Do nada. A coisa esfriou de tal modo que Cristiano levantou-se de vergonha. Agora queria ir embora. Meu coração nessa hora ficou quase paralisado. Eu olhei para o espelho mais uma vez e vi a imagem de volta. Porém agora Walter apareceu de relance. Assim, meio que feliz e satisfeito. Quase com um sorriso no rosto, dizendo: "Não falei para você? Não falei para você?" Cristiano, que até então havia sido muito carinhoso comigo, muito atencioso, se levantou da cama, colocou suas roupas, pediu para que eu me vestisse, sabe? E falou que rapidamente eu me arrumasse, do contrário, eu que pegasse um táxi, porque ele estava indo embora. Aquilo tudo me deixou assustada. Eu ainda tentei, sabe, falar com o Cristiano, que poderia ser alguma coisa momentânea, e
e ele me pediu para que ficasse longe dele devido à tamanha vergonha que ele estava sentindo. O que Walter havia me falado na noite em que morreu se confirmava ali naquele quarto de motel. Ele disse que nenhum outro homem conseguiria ter nada comigo e foi assim que aconteceu. Isso me deixou destruída, isso me deixou arrasada. Voltei a fazer tratamento psicológico e depois de um tempo ainda tive mais 2 experiências, mas foi tudo exatamente igual ao que eu tive com o Cristiano. Na hora H simplesmente esfriaram. A coisa simplesmente esfriou. Nessas 2 vezes parece absurdo o que vou dizer, mas também vi Walter ali em minha frente, olhando com cara feia, olhando com um olhar de reprovação, como se quisesse me lembrar da promessa. Não sei mais o que fazer para resolver isso. Na verdade, não tenho nem mais coragem de me relacionar com ninguém. Não é por nada, eu sou uma mulher bonita, chamo muita atenção. Muitos homens se interessam por mim, mas me sinto condenada a passar o resto da minha vida sem amar e sem ser amada, por consequência dessa promessa que o meu ex-namorado me obrigou a fazer. Será que eu tenho que carregar até o último dia de minha vida essa maldição? Será que eu não tenho direito de ser feliz, de sentir prazer como as mulheres sentem ao lado de um homem? Será que eu terei que ser eternamente vigiada, condenada, reprimida pelo espírito do meu ex-namorado? Será? É a pergunta que faço a mim mesma. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.